Começamos com a prova mais importante, que é a prova de redação, sempre lembrando que é por ela que a gente tem que começar. Por quê? Questão de tempo. Muitas vezes a gente se dedica à prova de português ou às outras duas provas e esquece que ela é a prova mais importante, que não há maneira de chutar. Então, primeiro passo é a prova de redação. Então, nós vamos chamar a primeira tela para nós podermos conversar um pouquinho sobre essa prova tão importante. A nossa primeira tela fala sobre as dúvidas que normalmente os alunos trazem, e a primeira delas é a margem. Temos que obedecê-la tanto a margem da direita como a da esquerda, não sair da margem, né, procurar escrever até onde temos a linha. O próximo é sobre o número de linhas. Não esqueçam que a PUC exige um texto de 25 a 30. Então o ideal é que se fique entre esse número exigido de linhas e que não se escreva nem menos nem mais. O próximo é a letra, né? Sempre o aluno tem dúvida, minha letra é feia, minha letra não é bonita. A letra aqui, o que conta é que o corretor deve entendê-la. Então, percebe que faz uma letra clara, afinal de contas, é a tua apresentação para a universidade. Procura não misturar letras, né? Ou seja, faz uma letra cursiva ou faz uma letra de imprensa, mas procura diferenciar, principalmente a letra de imprensa, maiúscula e minúscula. E a última dúvida que nós temos é a respeito do corretivo, né? Não pode ser usado o corretivo, o famoso borrex, ele não pode ser usado. Ah, e se eu errar, o que eu faço? Simples. Coloca entre parênteses, passa um risquinho em cima, ou simplesmente um risco em cima da palavra e coloca ao lado a palavra da maneira certa, se forem duas palavras, como ela deve ser escrita. Vamos chamar a próxima tela, porque nós vamos então falar propriamente da prova. Leia atentamente o tema proposto. Não esquece que a PUC oferece 3 temas, e esses 3 temas devem ser lidos. Escolhe aquele que melhor tu acha que tu podes escrever, sempre lembrando, não perde tempo, porque nesse momento da prova da PUC, os alunos às vezes ficam um pouco nervosos, começam a primeira proposta, não gostam, passa para a segunda, passa para a terceira, acaba fazendo um pedacinho de cada uma. E aqui é para escolher uma, escolhe uma e esquece as demais. Discuta o assunto por meio de um texto opinativo argumentativo, o qual deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então não esquece que o texto dissertativo, a dissertação, é um texto em que tu vai dar a tua opinião a respeito do assunto que está sendo proposto, que normalmente vem por meio de uma pergunta. Então, esse texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que introdução e conclusão costumam ser menores que o parágrafo ou os parágrafos de desenvolvimento. Não esquecendo também 4 ou 5 parágrafos, né? É o tamanho ideal para um texto de 25 a 30 linhas. E, importante, um mínimo de 2 períodos em cada parágrafo, principalmente introdução e conclusão. Claro que desenvolvimento, que é o recheio, é onde realmente tu vais colocar o teu ponto de vista a respeito do assunto, deve fazer 3, 4, 5 períodos. Cuidado com o tamanho do período, hein? Vamos lembrar o que é período? Período começa na letra maiúscula e vai até um ponto final. O tamanho ideal desse período, 3, 4 linhas. Normalmente quando a gente escreve muito, né, um período muito extenso, 7, 8 linhas, fica faltando clareza e problema de pontuação. Então já tem aí a 3, 4 linhas que é o ideal. Apresente o tema e as delimitações, ou seja, o que é isso, delimitação? Delimitação é o caminho que tu vais tomar para desenvolver o teu assunto, já na introdução. E de preferência teu posicionamento a respeito do assunto, já na primeira parte do texto. Seu texto deve ser objetivo. Então, vamos sim passar as ideias, ou seja, ser claro a respeito do teu posicionamento a respeito do texto, ou seja, daquela proposta que tu escolheste para este vestibular da PUC. Vamos adiante? Próxima tela. É sempre interessante fazer um planejamento. O aluno que pega a folha de rascunho, né, e já sai escrevendo, ele perde ideias pelo caminho. Então, é sempre interessante, num cantinho lá da folha, fazer uma seleção dos melhores argumentos. Como é que eu quero defender meu ponto de vista? O que eu vou usar para defender o que eu penso a respeito desse assunto? Seleciona, porque normalmente os assuntos de prova são assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, são assuntos que estão na mídia e todo mundo sabe muito a respeito dos assuntos, principalmente o candidato que está se preparando para o vestibular e que lê bastante, né? Que isso é a prática comum hoje na preparação de vestibular. Então, é importante que tu faças um planejamento escolhendo os melhores argumentos. O texto tem que ser dissertativo, ou seja, a tua opinião a respeito do assunto. Uma abordagem coerente com a proposta, procura não fugir do tema. Faça um texto de autoria, ou seja, as tuas ideias. Evita usar as ideias que estão no texto de apoio e também usar, preferencialmente, ideias criativas, inventivas. Não falar o que todo mundo diz, porque se tu acabares comentando na tua redação o que todos os candidatos disserem, a tua nota vai ser uma nota mediana. Procura diferenciar a tua redação
com uma argumentação clara, coerente e criativa. Sempre se posicionando, não esquece que o texto argumentativo é um texto de posicionamento. Dividir, organizar o texto em parágrafos, isso é óbvio, né? A dissertação se caracteriza por essa divisão de introdução, conclusão e desenvolvimento. E sempre importante fazer referência a fontes de informação no texto. Muitas vezes a gente quer argumentar somente com as nossas ideias e fica um pouco difícil. Então é interessante que se lance mão de ideias de autores. Eu posso então usar aqui citações, eu posso usar exemplos, eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar referências da mídia, ou seja, reportagem que eu tenha lido, um artigo, algo que algum autor tenha dito. Eu posso usar a própria literatura, eu posso usar o cinema, né, para provar o que eu tenho a dizer, para provar o meu ponto de vista. Sempre contextualizando, o interessante é provar aquilo que está sendo dito. Vamos chamar a próxima tela? Apreenda os aspectos principais dos textos que seguem a proposta, a fim de utilizá-los tão somente como apoio. O que a gente sempre comenta é evite copiar ideias que estão nos textos de apoio, ou seja, o texto que vem junto com aquela perguntinha que tu deves responder. Não parafrasear, ou seja, não dizer com outras palavras o que está no texto de apoio ou na própria proposta, e nunca copiar o que está sendo colocado no texto de apoio e nem nos textos da prova de português. Use adequadamente o vocabulário. Observem, a redação é exigida do candidato que se escreva com norma culta, ou seja, português culto. Então eu vou deixar esse nosso português coloquial do dia a dia e vou tentar trabalhar um vocabulário um pouquinho mais sofisticado. Aqui a gente não está dizendo para vocês usarem palavras difíceis, mas que seja usado o conhecimento gramatical de vocês aqui e escolher palavras adequadamente para dentro do contexto. Não recorra a fórmulas fixas nem a expressões vazias de significado. É muito comum os alunos começarem a redação desde os primórdios, ou usarem aquelas expressões, né, todos têm um lugar ao sol. Então evitar essas expressões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e trabalhar um pouquinho mais essas expressões. Construa em sua mente um interlocutor para o qual você estará apresentando suas ideias, buscando convencê-lo da validade de seus argumentos. Sempre lembra que o texto opinativo é um texto em que tu estás escrevendo para convencer alguém a respeito do teu ponto de vista. Então, pensa sempre se os argumentos que tu estás usando na tua redação, eles são realmente convincentes para quem está lendo, para defender o teu ponto de vista. Vamos adiante? Chamando a atenção, dividir o texto nas partes convencionais que nós já citamos, vamos entrar um pouquinho mais em detalhes agora. Introdução. O que eu faço então na primeira parte? A gente recomenda aí num texto de 25 a 30 linhas, de 3 a 5 linhas, anunciar claramente na introdução o assunto, né, que vai ser abordado. E as delimitações, ou seja, os caminhos que tu vais tomar. Vamos supor que apareça um assunto e peça para tu citares as causas e as consequências. Então, já na introdução, tu vais escrever o assunto e que tu vais abordar, sim, nos próximos parágrafos, as causas e as consequências. Isso são as delimitações. Lembra? De 3 a 5 linhas é um tamanho ideal, não é obrigatório, pode ser feito um pouquinho menor, um pouquinho maior. Vamos para outra parte, próxima tela, que é o desenvolvimento. Eu diria que é a parte mais importante do texto. Por quê? Porque é aí que tu vais tentar convencer quem está lendo a tua redação do teu ponto de vista. Então, discutir com argumentos, defendendo o teu ponto de vista. E ser o autor do texto, que é muito importante, ou seja, usar ideias criativas a respeito do que tu estás querendo defender. Não esquece que aqui, o parágrafo de desenvolvimento, ele pode ser em número de 2 ou 3, texto de 25 a 30 linhas, o tamanho ideal seja de dois parágrafos de desenvolvimento, e que eles devam ter aí por volta de 7 a 10 linhas. Tá? Também não é nada estático, tu podes mudar, podes fazer um pouquinho maior. Agora procura sim fazer os parágrafos de desenvolvimento mais ou menos do mesmo tamanho. E aí nós entramos na conclusão. O que eu faço na conclusão? Eu retomo o assunto que eu estou abordando, eu retomo o meu ponto de vista e eu posso fechar com uma ideia nova, que também não é obrigatório. Então tá ali, conclua de maneira clara, simples, coerente, confirmando o que foi exposto no desenvolvimento, ou seja, nos parágrafos anteriores. Vamos adiante? E aqui então a gente traz uma proposta de redação só para nós podermos ilustrar. Então, vamos supor, sua redação deverá ter caráter dissertativo e focalizar o seguinte tema: a necessidade dos ritos de passagem em nossa sociedade. A dissertação pressupõe reflexão acerca do tema proposto, a definição de um ponto de vista e a sustentação deste mediante argumentos consistentes. Por isso, apresentamos informações que têm a finalidade de auxiliar na contextualização do assunto. Normalmente a universidade coloca logo após o texto de apoio, em que tu podes ler, mas não podes copiar. E aqui, como é que eu montaria essa minha redação? Eu colocaria o assunto, ritos de passagem,
E o que eu desenvolveria na minha redação seriam como é que funcionam os ritos de passagem, como é que eles foram desenvolvidos. Já na introdução tu podes colocar que isso tem sido desenvolvido na sociedade desde que nós conhecemos como seres humanos. No desenvolvimento tu vais falar sobre os ritos de passagem, a importância deles ou não. Em 2 parágrafos, podes até exemplificar. Nós temos tantos ritos de passagem hoje que já não são mais utilizados, mas temos outros que são renovados na sociedade, como é o caso do vestibular. Se nós pararmos para pensar, o vestibular é um rito de passagem para aquele adolescente que quer entrar na vida adulta e ter uma profissão. E aí nós iríamos para a conclusão. O que nós faríamos na conclusão? Retomaríamos o assunto, reafirmaríamos o nosso posicionamento se quiséssemos uma ideia nova. Então lembrando que a redação é a prova mais importante, merece um pouquinho mais de atenção que todas as outras provas e começa sempre por ela.